Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. Eu sou Aderbal Filho, se você ainda não me conhece, eu sou publicitário, empreendedor há mais de 20 anos e consultor empresarial. E o objetivo aqui desse conteúdo, dessa live, é justamente a gente buscar se aprofundar nas estratégias e nas ações que eu busco compartilhar aqui todos os dias com você, através dos meus conteúdos, estratégias e ações essas justamente voltadas para marketing, para bares e restaurantes. Não só bares e restaurantes, mas bares, restaurantes, pizzarias, hamburguerias, negócios de entretenimento gastronômico em geral. E esse conceito é muito importante, já é interessante que você comece guardando por aqui esse conceito, né? E a ideia, o objetivo desse conteúdo é justamente a gente se aprofundar nessas estratégias e ações com o objetivo de gerar aumento de movimento, faturamento, lucratividade para esse tipo de negócio. E detalhe, de forma acelerada, de forma que a gente consiga isso com mais rapidez, né? Aumentos de resultados de faturamento, movimento de até 50% em 90 dias. E o tema dessa live, né, desse episódio de hoje, vai ser justamente o marketing que gera resultados, mas resultados de verdade para bares, restaurantes e similares, né? Regina Zélia, tudo bem? Como é que tá o áudio? Tá tudo bem, Regina? Tá me ouvindo bem? Depois comenta aqui para mim. Casinha de Natal. Depois comenta como é que tá o meu áudio, só para eu saber se tá bacana. Pode botar um joinha aí para mim, para eu saber se o áudio está legal. Bom, vamos continuar. Então, o objetivo dessa live aqui é justamente a gente se aprofundar nessas estratégias, nessas ações desse marketing, que é um marketing específico para bares e restaurantes, que visa justamente gerar essa movimentação, esse incremento em termos de resultado, movimento, faturamento para bares e restaurantes. Mas não tem como a gente seguir para a parte prática, para a parte estratégica, se você não entender o que é marketing. Né? Muitas pessoas confundem, acham que marketing é algo intuitivo, quando na verdade não é. Né? Marketing você vai ver que é uma ciência, que é uma arte. Não sou eu quem digo, isso é uma das maiores referências do marketing mundial. Mas é importante que você entenda o seguinte: primeiro de tudo, que marketing é uma palavra de origem inglesa, né, que vem de market, de mercado. Market sem ING. E o ING, né, o marketing, justamente visa dar um movimento para esse tipo de palavra, né, para o mercado, movimento do mercado. No caso, na nossa língua, né, mercado é substantivo, então não é verbo, não teria como colocar, por exemplo, mercadeando. Né, se fosse fazer, seria fazendo, né, no gerúndio, mas no caso do mercado, seria o mercado em movimento, ou o mercado se movimentando. E que tipo de mercado, né? Justamente o mercado consumidor, o mercado fornecedor e o mercado regulatório. Eu classifico como esses três tipos de mercados. Por quê? Entre o mercado consumidor e o mercado fornecedor, tem o mercado regulatório, justamente visa regular, né, as interações entre todos esses players, né, esses atores desse mercado. E o marketing cuida justamente disso, dessa inter-relação. E eu trouxe até uma definição do Philip Kotler, que é um dos maiores referências em marketing mundial, e ele diz o seguinte: eu vou parar pontualmente porque são questões importantes para você poder entender como aplicar e como trabalhar o marketing de verdade no seu negócio, no seu estabelecimento, né? Pessoal, depois me diz como é que tá o som da live, se tá bacana, se tá limpo, se tá chegando legal. Manda um joinha aí para eu saber. Bom, vamos lá. O que o Philip Kotler fala sobre marketing, né? Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo e com lucro. Primeira coisa que ele diz, né? Marketing é a ciência, ou seja, não é algo intuitivo, é algo que é colocado em teste, é colocado em prova, as teorias, e se analisa os resultados. E a partir desses resultados, você consegue ter uma maior assertividade e uma maior previsibilidade nas ações. Né? E é a arte de explorar. Explorar o quê? Justamente as possibilidades desses três mercados que eu acabei de falar. Mercado consumidor, fornecedor e regulatório. Né? E de criar e entregar valor. Né? Valor para quem? Para o público-alvo. Quem é esse mercado-alvo? Né? É justamente o público. O seu público, o público do seu negócio.
seja da sua cafeteria, do seu restaurante de comida japonesa, enfim, do seu bar, né? Então, o objetivo do marketing é esse. E detalhe, ele fala que entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Então, se você não estiver tendo lucro nas ações, nas estratégias, não é marketing, é qualquer outra coisa, menos marketing. Ah, mas você pode falar, mas Aderbal, tem empresas que às vezes trabalham 1 ano, 2 anos para conseguir atingir o break-even, né, o ponto de equilíbrio, conseguir começar a gerar retorno. Sim, mas isso faz parte da estratégia de marketing. Dependendo do tamanho da empresa, às vezes ele tem que atingir escalas de milhões, enfim, grandes escalas, para conseguir começar a ter retorno. Dentro dessa estratégia, até ele conseguir isso, realmente ele vai estar, digamos assim, ter prejuízo. Faz parte da estratégia de investimento, da estratégia de marketing. Mas no final, ele tem que ter lucro. Senão, o marketing não foi eficiente, né? Bacana. O som tá bom, né? Show. Então, vamos lá. E aí ele continua aqui. O marketing identifica necessidades e desejos não realizados. E aqui eu concordo completamente com ele. O marketing gera desejo. O marketing tem essa responsabilidade justamente de gerar desejo no seu público. Tem alguns profissionais, né, alguns entendidos aí no mercado, dizem que marketing não tem a função de gerar demanda. Eu acho que tem. Eu acho que tem total função de gerar demanda. Às vezes o que pode acontecer é que essa demanda, às vezes, além de estar reprimida, está incubada, né, está meio que escondida. E aí o marketing, no momento que expõe isso, deixa isso exposto, comunica, mostra, chama a atenção, o cliente identifica, opa, era exatamente isso que precisava, era exatamente isso que estava faltando. Então, eu acho que o papel do marketing é gerar demanda também. E ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Então, o que ele quis dizer aqui? Quando você pensa numa estratégia de marketing, e é assim que se faz marketing, você pensa no potencial desse mercado, no potencial do seu público e o quanto ele pode te gerar de retorno. E aí eu vou até trazer um exemplo aqui. Isso já tem um bocado de tempo, tem mais ou menos 20 anos ou um pouquinho mais. Eu morava ainda na casa dos meus pais e abri um restaurante japonês ao lado da casa dele, né, da nossa casa. E o curioso é que nessa época, né, uns 20 anos atrás, mais ou menos, não era comum ter tanto restaurante japonês, comida japonesa, não era tão comum assim, não era algo que as pessoas iam com tanta frequência, não tinham tantos restaurantes, tantas opções assim. Era algo mais exclusivo, digamos assim, mais elitizado, né? E eu lembro que nós mesmos não tínhamos muito esse costume. A gente já frequentava esse tipo de restaurante, muito, assim, raramente, eventualmente, mas não era algo do nosso costume. E a partir do momento que abriu do lado da nossa casa, a gente praticamente consumia toda semana. Começou com uma vez, peixinho aqui, né? Um yakisoba, daqui a pouco sushi, aumentou, daqui a pouco 1, 2 vezes ou mais vezes por semana que a gente acabava consumindo. Por quê? Porque ele justamente, ao abrir o restaurante ali naquele bairro, ele explorou uma demanda que às vezes estava justamente incubada. Né? A gente não comia, não com essa frequência, por exemplo, não consumia com essa frequência, justamente porque não tinha. No momento que passou a ter, a gente passava ali na porta todo dia, vinha aquele cheiro maravilhoso, e falou, opa, começou justamente a aflorar essa vontade de consumir. Então, assim, eu acho que o marketing, sim, ele gera demanda, né? E existe justamente uma confusão que geralmente as pessoas fazem em resumir marketing a propaganda e publicidade. E você vai ver um pouquinho mais à frente que, na verdade, a propaganda e a publicidade é a ponta do iceberg. Então, você imagina o marketing como um iceberg? A publicidade, a propaganda é a ponta do iceberg só. E as pessoas acham que, às vezes, o marketing é só publicidade, é só propaganda. Ah, eu estou fazendo marketing, estou fazendo uma ação aqui nas redes sociais, é meu marketing. Não é. Então, é por isso que eu quis contextualizar o assunto, né? Trazer esse conceito, esse significado da palavra marketing, toda essa origem, assim, teorificar um pouco o negócio, né? Trazer essa teoria aí desse conceito para você poder justamente entender e aí interiorizar isso nas suas estratégias e nas suas ações, né? E quando, na verdade, eu digo o seguinte, o marketing é um conjunto de três questões. Uma, as ferramentas do marketing. Segunda, os elementos. E a terceira, os atores envolvidos. Né? O marketing resume essas três questões. Resume, analisa, cria essa interação. Então, só repetindo, ferramentas, elementos
e atores. E você vai entender o que é cada uma dessas coisas, né? E aí pode justamente surgir a seguinte pergunta, né? Mas, Aderbal, marketing não é tudo igual? Que história é essa de marketing de entretenimento gastronômico? Que é justamente o marketing que faz parte do meu método. Se você não conhece, é o método MEGA, que é um marketing para negócios de entretenimento gastronômico. E assim como existem outros tipos de marketing. E eu sei que às vezes existe essa pergunta, né, essa dúvida. Pô, mas marketing não é marketing? Eu te digo sim, que marketing é marketing, sim, e ao mesmo tempo não. Existem algumas variações. Por quê? Essas variações justamente se utiliza desses 3 questões que eu compartilhei com você: ferramentas, elementos e os atores do marketing, né? E aí vai criando essas variações, como, por exemplo, a gente tem o endomarketing. O endomarketing é aquele marketing mais voltado internamente para a empresa, para as questões de comunicação internas das empresas, onde busca fomentar os objetivos, a missão, as metas, né, a política da empresa entre os colaboradores. E buscam criar um ambiente harmônico, né, engajar a equipe, fazer com que todos estejam trabalhando em um só objetivo, em algumas metas específicas para o negócio. Então, a gente tem um marketing voltado internamente para as empresas, que é o endomarketing. A gente tem, por exemplo, o growth marketing, que é um marketing muito em voga aí nos últimos anos, um marketing poderosíssimo, que ele utiliza das ferramentas, elementos e atores adaptados para os seus objetivos, para a sua estratégia, que é de quê? De crescimento de negócio, né? O growth marketing é muito voltado para estratégias agressivas, inclusive, de crescimento de negócio. A gente tem como, por exemplo, o marketing digital, né, amplamente falado, discutido, onde ele utiliza o quê? As ferramentas, os elementos e os atores voltados para a área virtual, para a área digital. Internet, e-mail, estratégias, redes sociais, enfim. Então, a gente tem o marketing digital. E aí, ao longo de mais de 20 anos, trabalhando como dono de agência de propaganda, não sei se você sabe, mas eu sou, além de ser publicitário, sou dono de agência de propaganda há mais de 20 anos. Então, eu sempre tive muita demanda dessa área de gastronomia, de bares, restaurantes e similares. A gente começou a definir um tipo de marketing voltado especificamente para essa área, para esse nicho, que é justamente um marketing de entretenimento gastronômico, que envolve as ferramentas e os atores específicos desse tipo de mercado, do mercado de entretenimento e gastronomia. Porque aqui começa um conceito importante. Por que marketing de entretenimento gastronômico? Você precisa entender uma questão seguinte, que o seu negócio não é simplesmente um bar, um restaurante, uma pizzaria, uma comida japonesa, uma cafeteria, que vende simplesmente um produto, né? O seu negócio é um negócio de entretenimento, é um negócio de lazer. Você vai entender por quê. Há muito tempo, há mais de 20 anos trabalhando com esse tipo de cliente, esse tipo de mercado, a gente começou a identificar que o cliente buscava muito mais do que simplesmente comer e beber na hora que escolher um restaurante, na hora de escolher um bar, ia fazer ele considerava aquilo como um lazer, como um entretenimento. E a gente vem, ultimamente, né, através de uma série de pesquisas de órgãos super respeitados, como, por exemplo, a Abracel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que vem comprovando cada vez mais justamente isso que a gente identificou, olha, há muito tempo, que um dos principais fatores, né, na hora do cliente escolher, tomar a decisão de ir a um restaurante, de pedir uma pizza, de sair para jantar, para almoçar, tomar um café especial no final de semana, é justamente que ele considera isso um lazer, ele considera isso um entretenimento, né? Ainda mais no nosso país, né, onde existe, sim, uma deficiência financeira, né, social, das famílias de forma geral. Muitas das vezes, a saída para um bar, para um restaurante, é a opção única de lazer e entretenimento que aquela família tem, né? Então, isso vem sendo cada vez mais identificado, né, e comprovado através dessas pesquisas, e justamente por isso que a gente fala que marketing é ciência, porque tem que existir teste, tem que existir pesquisa, tem que existir comprovação de que realmente as pessoas buscam identificar isso. E aí, o problema está justamente aí, quando muitos negócios se posicionam só como restaurantes, se posicionam só como bares. E aí, justamente, começa a perder relevância para o seu cliente. E aí, por isso que não entende por que os resultados começam a cair, começam a diminuir, né? A frequência, o movimento, o faturamento. Não entende. O produto continua o mesmo, continua com a mesma qualidade, né? Continua, às vezes, fazendo as mesmas divulgações de ação, né? de marketing tradicional, né?
E aí é por isso que muitas vezes acontece essa queda, né? Então, assim, é importante, primeiro de tudo, você saber essa questão. E aí, não diferente de muitos dos que têm bares e restaurantes, os clientes, quando me procuravam, buscavam justamente fazer ações mais tradicionais, ações que eu chamo de marketing genérico. E aqui eu não estou querendo diminuir o marketing, não, tá? O marketing é algo poderosíssimo. Porém, eu comparo um pouco a questão do profissional do médico, né? Do profissional da saúde do médico em si. Quando você tem um problema, você tem um clínico geral, na verdade, e ele trata de uma série de questões. E às vezes você tem um problema, por exemplo, no joelho, né? O clínico geral ele pode até te recomendar um tipo de tratamento, um medicamento para poder amenizar a sua dor, mas ele não vai conseguir tratar especificamente o seu joelho. Ele vai recomendar para um especialista, para um ortopedista, né? Então, assim, é a mesma coisa, é o marketing. O marketing genérico, ele tem os princípios, ele tem justamente as ferramentas, né, os atores, de forma geral, né? E você tem que justamente buscar esses elementos específicos do seu mercado, do seu negócio, para que ele gere resultado de verdade. E aí, as ações acabam não gerando resultado. É o que eu ouço muitas vezes, muitos donos de restaurante chegam para mim e falam, pô, mas às vezes eu já contratei uma agência, às vezes faço ação, minha rede social não dá muito resultado, fiz uma ação assim, assado, também não deu muito resultado. E aí, às vezes, acho que é gasto, acabam não priorizando o marketing como deveria priorizar, e aí acontece justamente uma série de problemas, uma bola de neve vai acumulando uma série de erros, uma série de consequências que acabam, no final das contas, representando, refletindo nos resultados do seu negócio. Então, assim, foi a partir de cada cliente atendido, a partir de cada trabalho que a gente atendia na agência, né, a gente começou a identificar que existia um comportamento comum, né, as ações que se faziam, o comportamento do consumidor, e isso é uma outra área que o marketing trata, analisar como o consumidor se comporta no mercado. Você lembra que eu falei que tem 3 mercados? Mercado consumidor, mercado fornecedor e mercado regulatório? Então, o marketing justamente analisa isso, a questão da oferta e da demanda. Então, analisando todas essas questões, a gente vendo as ações que davam resultado, a gente começou a identificar um comportamento comum dos clientes. Isso, olha, quase 20 anos atrás. E que o cliente, toda vez que a gente fazia uma ação voltada mais para entretenimento, mais para lazer, quando a gente posicionava o negócio do cliente, a marca, o produto, com esse gancho, com esse mote de lazer, de entretenimento, os resultados iam lá em cima. Iam muito diferentes, os negócios tinham um destaque muito grande. Então a gente começou a criar uma inteligência de negócio, né? E essa inteligência de negócio a partir de dados, de métricas, de erros e acertos. A gente começou justamente a replicar isso, né, em demais clientes, que começava a ter muito retorno. E o que é retorno? Investia dinheiro, investia tempo nas ações e voltava o resultado esperado. E assim ele conseguia justamente novas condições de investir em mais ações, em mais estratégias de marketing específico, né, para bares e restaurantes, de entretenimento gastronômico. E por que gerava todo esse retorno, né? Porque justamente a gente estava utilizando as ferramentas, os elementos e os atores que tem o marketing voltado especificamente para esse tipo de mercado. Então, isso começou a ganhar uma proporção muito grande entre os clientes, né? Os clientes começavam a ver os resultados desses negócios, de entender, saber como é que isso funcionava, o que estava acontecendo diferente com esses negócios, né? E nós temos exemplos assim de clientes, por exemplo, que às vezes chegava para a gente com uma portinha de delivery, né? Fazia seu deliveryzinho ali na portinha, no bairro, local, e meses depois já estava abrindo o seu segundo ponto. Tempos depois já estava abrindo o seu terceiro ponto, uma loja maior, com salão, tudo mais. Às vezes tinha negócios que em menos de 2 anos já estavam com 4 unidades. Por quê? Devido justamente a um conjunto de ações, né? Na verdade, um conjunto de pequenas ações, pequenas mudanças, pequenos ajustes, que começou a gerar um destaque muito grande. Eu vou entrar detalhadamente como é que isso acontecia, né? Primeiro de tudo, esse marketing de entretenimento gastronômico específico para bares e restaurantes, ele chama a atenção do cliente de forma diferente. Ele não só chama, como ele retém a atenção. Ele posiciona o produto e a marca do cliente como um negócio de entretenimento e lazer. Mas como assim, Anderbal? Como é que a minha pizzaria, por exemplo, vai ser um negócio de entretenimento e lazer? Às vezes, nem todos os negócios se consegue colocar
atrações, shows, enfim, ações mais específicas no local, porque não comporta, né, questão estruturais, de estrutura física. Mas você consegue posicionar através da sua comunicação, da forma como você vende o seu produto e transformar aquilo muito além de comida e bebida, muito além de simplesmente uma pizza. A partir do momento que você passa para o seu cliente que ele merece uma pizza, ele merece o seu sushi, ele merece aquele shopping no final do dia, né? Porque é o resultado do seu trabalho, é o momento dele de descontração, de ele poder esquecer um pouquinho do lado dos seus problemas e poder sim ir com a sua família para um restaurante, né, um jantar especial. Isso é o lazer. A partir do momento que você posiciona o seu negócio, o seu produto, dessa forma, como sendo um lazer, como sendo um entretenimento, um merecimento do seu cliente, a coisa muda. Ele começa a ler dessa forma. Isso aí se torna diferente. Não é simplesmente um produto, né? O seu produto não vira simplesmente um commodity, mais algo comum no mercado, né? Então, posicionamento já faz toda essa diferença. Então, é um marketing que busca um posicionamento diferenciado, né? Por que gera resultado? Justamente porque a gente busca valorizar a marca, posicionar a marca corretamente. Muitos negócios acabam não valorizando a marca, e um dos maiores ativos de qualquer negócio, qualquer empresa, é a sua marca. A marca é o que vai levar o seu negócio a ter resultados ao longo dos anos, por muito tempo, né? A marca é o que faz muitos consumidores escolher um produto a outro. A gente tem grandes exemplos aí no mercado. A gente busca a valorização do produto de forma diferenciada, do produto ou do serviço, porque muitos restaurantes também têm o produto e têm o serviço. Então, o serviço é justamente o quê? A experiência do consumo, a recepção desse cliente, na atmosfera do seu ambiente, na tudo que o seu negócio proporciona. Então, a gente buscava, e o marketing trabalha tudo isso. O marketing trabalha justamente todas essas questões. Você lembra que eu falei que o marketing é um iceberg? Propaganda, publicidade, é só a pontinha desse iceberg, né? Ele trabalha todas essas questões, né? E aí, esse tipo de marketing buscava proporcionar para esses clientes uma experiência única. Ao cliente chegar no estabelecimento, ao cliente ir, o que ele encontrava lá, além da comida, além da bebida, né? A forma de tratamento, o que era oferecido, o que ele tinha de retorno. Então, às vezes, ele ia para jantar, ele tinha um evento, ele tinha muito mais do que ele foi, através de outras atrações, através de outras ações. Eu costumo dizer também o seguinte, é como se você gamificasse o seu negócio. Gamificasse no sentido de o cliente ele tem ações a serem tomadas, ele interage com o seu negócio, e a cada interação que ele faz com o seu negócio gera um resultado, gera um bônus, gera um ganho. Então, é uma forma de você justamente fazer com que o seu negócio seja um negócio mais voltado para entretenimento, para lazer, é justamente você buscar gamificar essa relação entre o seu estabelecimento e o cliente, né? E aí buscava, justamente por fim, proporcionar lazer e entretenimento sempre que possível, de forma direta ou indireta, conforme eu te falei, dei o exemplo aqui da pizzaria, né? Todas essas ações em conjunto criavam um ciclo virtuoso de investimento, resultado e crescimento. Então, o cliente ele investia tempo, energia, se dedicava, dinheiro, mas ele tinha resultado. E esse resultado gerava gerava crescimento, gerava possibilidades de investimento no negócio, que gerava, consequentemente, mais possibilidades de investimento. Então, era um ciclo virtuoso de investimento, resultado e crescimento, né? Eu digo como assim, eu uso como exemplo uma bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, você precisa de uma energia um pouco maior, um esforço maior para que essa bicicleta saia do lugar e comece a ganhar velocidade, comece a ganhar facilidade no seu movimento. E o marketing de entretenimento gastronômico para bares e restaurantes, para negócios desse nicho, né, é exatamente assim. No início, você exige, sim, um certo esforço maior, né, esforço de marketing como um todo, né? Financeiro, energia, atenção, planejamento, mas aos poucos isso vai começando a ser igual uma bicicleta. A coisa, a velocidade, o movimento, os resultados vão começando a acontecer naturalmente, né? E aí vai acontecendo justamente a evolução. E aí o que acontece com os negócios que buscam justamente não estar com a cabeça aberta para esse tipo de marketing, para esse tipo de ação, para essa nova possibilidade? Porque, infelizmente,
a maioria dos negócios, a grande maioria dos negócios, principalmente dos pequenos negócios, ainda não tem uma visão de marketing de entretenimento para o seu estabelecimento, né? Acaba que os grandes negócios se aproveitam dessa estratégia já há muito tempo também, e os pequenos negócios acabam saindo perdendo. Buscar, não, vou trabalhar aqui o meu mesmo padrão, ter um bom produto, ter um bom mercado, contar aqui com boca a boca, vou pontuar aqui essas questões, e vamos tocando, já estou tendo resultado, já estou tendo faturamento, mas aí o que acontece? Né? Acontece justamente que isso vai começando a minguar, isso vai começando a gerar uma série de problemas. Mas, dentre esses problemas, primeiro, o empreendedor, né, o dono desse tipo de negócio, que não está com a cabeça aberta para essa nova forma de trabalhar o seu estabelecimento, começa a trabalha demais. Ele está muito envolvido no operacional do seu negócio, ele trabalha tanto que acaba não gerando resultado, não gera um resultado satisfatório. Ele trabalha, até que vende bem, mas chega no final das contas, o que sobra para ele não é o que ele gostaria, não é o que ele esperava, não é o que ele precisa. Né? Acaba sobrando pouco no final das contas, acaba tendo que viver para o negócio. Eu tenho tantos relatos aqui de donos desse tipo de estabelecimento que falam, pô, eu vivo para o negócio, Aderbal, eu não tenho tempo para nada. Né? Às vezes chego 7, 8 horas da manhã, saio 9, 10 horas da noite, meu cabo não tem, quer dizer, vivo para o negócio. E lembra que eu falei lá no início, que o marketing, ele tem que gerar lucro, ele tem que gerar resultado, senão não é marketing, né? Acaba sendo muito envolvido no operacional, justamente por falta de estrutura, por falta de equipe, por falta de possibilidade de investimentos nisso, né? E acaba faltando tempo para mim, para a família. Eu vou dizer que isso não acontece. Então, assim, é o que eu mais vejo relato das pessoas, dos empreendedores, de falarem, pô, é difícil fazer o equilíbrio entre vida pessoal e os negócios, né? Difícil encontrar esse equilíbrio. Pois é, mas quando falta investimento, quando falta condições de você poder investir no seu negócio, é pior ainda, né? E aí você acaba vendo o movimento cada vez mais minguar. O empreendedor que não tem a cabeça aberta para esse tipo de marketing específico para o seu negócio, que não tem esse conhecimento, ele vê o seu faturamento cada vez minguar aos poucos. Às vezes ele acha que é a estação. Ah, não, vou esperar que o inverno vai melhorar. Vou esperar que no verão vai melhorar. Vou esperar que no próximo verão melhora. E vai passando o ano, vai passando as estações, vai cada vez o movimento diminuindo, o faturamento minguando, aquele efeito novidade se perdendo. Então, assim, e você vai começando a ficar cada vez com menos possibilidades de investimentos, né? E às vezes até sai alguma reação. Não, vou fazer alguma ação, vou mexer um pouquinho nas minhas redes sociais, vou divulgar um pouquinho mais e tal, mas acaba caindo no mais do mesmo, trabalhando o marketing de forma genérica, marketing tradicional, que eu já cansei de explicar, que ele não vai gerar os resultados específicos, assim como um profissional médico. Você, quando está com um problema específico, você tem que ir para um profissional especialista. É assim com o marketing, né? Você tem que usar o marketing específico para o seu negócio. E aí começa o quê? A falta de dinheiro para tudo. Falta de dinheiro até para o essencial, para pagar os fornecedores, para pagar a sua mão de obra, a sua equipe, né? Para custear suas despesas pessoais. Você começa a cada vez mais tendo que economizar, cortar, enxugar. Né? Até que chega um ponto que você está tão endividado, às vezes com empréstimos, financiamentos e tudo mais, começa a vender uma coisa, um carro, isso, aquilo, até o ponto que você chega e tem que encerrar as suas atividades. Essas são as consequências, o caminho, né, o progresso comum daqueles que não estão com a cabeça aberta para esse tipo de situação. Essa é justamente a diferença entre os estabelecimentos que continuam abertos há anos, há décadas, se reinventando, né, se reposicionando no seu mercado, buscando trabalhar os seus produtos, os seus públicos, cada vez de forma diferente, inovadora, trazendo sempre algo novo para o seu público, para aqueles que querem trabalhar o bar e restaurante de forma tradicional. Isso, infelizmente, é o que acontece, né? E por que isso acontece, infelizmente, com a grande maioria dos negócios? Porque isso que eu estou falando não é exceção. Isso acontece com mais de 70% dos bares e restaurantes que abrem. Em 3 anos fecha. Em 5 anos essa porcentagem é ainda maior. Por que isso acontece? Né? E aí eu vou justamente te explicar, primeiro, o erro, como que isso é feito, qual é o tipo de erro que acaba se cometendo, para que gere, infelizmente, esse final trágico, né? Acabar o encerramento das atividades, fechar as portas, e ao mesmo tempo o acerto. Como é que você pode justamente mudar isso, adaptar?
Então, fazer justamente esse contraponto aí nessas questões. Bom, primeiro de tudo, que muitas vezes, muitos donos de bares, restaurantes, não fazem nenhum tipo de ação, né? Às vezes porque se confia muito no produto, na qualidade do produto, na sua receita, confia muitas vezes no boca a boca, na indicação. Então, às vezes, toca o seu negócio, ou porque já teve muito resultado, muitos elogios, muito feedback, e acaba, eu não preciso de propaganda. O meu marketing é a indicação dos meus clientes. O meu marketing são os meus clientes. Só que assim, se você tem resultado apenas com indicação, com boca a boca, imagina você colocar um turbo nisso aí. E o marketing é justamente isso. É você colocar um turbo. Você aproveitar justamente esse movimento. Mas não. Muitas vezes cometem esse tipo de erro. Não fazem propaganda nenhuma, não fazem divulgação nenhuma, contam com boca a boca. Isso é um erro. Você precisa estar o tempo inteiro na mente do seu cliente. A sua marca, quanto mais lembrada for, mais familiarizado o seu cliente vai estar com a sua marca. Mais valor a sua marca vai ter para o seu cliente. Mais fácil vai ser dele lembrar quando ele pensar em sair para um bar ou restaurante, aonde ele vai. Porque lá sempre tem uma novidade, porque lá sempre tem um evento, porque lá sempre tem uma atração. Então, a divulgação, a comunicação, o marketing correto faz justamente o inverso disso, né? Às vezes acho que só ter um produto, um bom produto é o suficiente. Não, porque usa os melhores ingredientes, usa os melhores insumos, mas o que impede do seu concorrente fazer o mesmo? O que impede? Por que o seu... Não, minha picanha é maravilhosa, Black Angus e tudo mais. O que impede do seu concorrente também não ter uma picanha Black Angus? Né? Não, mas a minha massa é fermentação natural, é isso e aquilo, eu uso catupiry, eu uso calabresa, sei lá das quantas. O que impede o seu concorrente de fazer a mesma coisa? Nada impede. Então, assim, o seu produto ser diferencial, ser de qualidade, usar bons insumos, isso é obrigação. Isso é o básico. A gente sabe que no mercado tem muita porcaria. Então, já não deixa de ser um diferencial, mas não é o suficiente. Você não pode se fiar só nisso, né? Quer, às vezes, justamente se garantir na qualidade do seu produto, né? E, às vezes, acabam criando algum tipo de ação, se arriscando em fazer alguma ação. Mais uma vez, né? Buscando seguir o que os outros fazem. Acabam olhando o concorrente fazendo uma determinada promoção, uma determinada atração e quer copiar. Isso quer fazer igual. Só que o seguinte, você lembra que eu falei que o marketing é um iceberg? Você não sabe o que está por trás daquela ação. Você sabe se gerou resultado? Você sabe se gerou lucro? Será que não teve prejuízo? Qual foi o planejamento desse cliente na hora de fazer aquela ação? Como é que você vai simplesmente copiar, fazer o mesmo que o outro está fazendo, simplesmente porque o outro está fazendo, porque você está vendo um movimento e você acha que está dando resultado? Não é por aí. Quando você faz uma determinada ação, você tem um planejamento, as metas, os objetivos, e depois você tem um acompanhamento desses resultados, para ver se atingiu os seus objetivos e resultados. Isso é marketing, é ciência, é arte, é teste, é prova, né? É conferência. E muitas vezes acham que, como eu disse lá no início, marketing é só propaganda, né? Marketing é só publicidade. E, como já repeti aqui, isso é só a pontinha do iceberg, né? Porque às vezes eu acho que fazer só propaganda vai garantir tudo. Não, eu comunico nas redes sociais, eu coloco lá os meus produtos, preço, promoções e tudo mais, mas também não é o suficiente. Você tem que saber fazer isso da forma correta. E aí, muitas vezes, alguns donos de bares e restaurantes um pouquinho mais ousados acabam contratando um profissional para ajudar. Um social media, um designer, uma agência de propaganda, né? Mas acaba o seguinte, só levando uma demanda de um marketing genérico, de um marketing tradicional. Às vezes o profissional nem tem muito o que falar, o que divulgar, como comunicar, então ele fica buscando, às vezes, tentar de forma criativa solucionar essas questões, né, em termos de design, em termos de apresentação, mas isso não é o suficiente. Você só ter uma comunicação criativa, bonitinha, né, não é o suficiente. Qual a estratégia que está por trás disso? Qual é a conexão dessa ação, dessa divulgação com o restante do seu negócio? Qual vai ser a experiência de consumo que o cliente vai ter ao chegar no seu estabelecimento? O que impede do seu concorrente fazer uma propaganda tão bonitinha, tão criativa quanto a sua?
É o posicionamento que vai fazer o diferente. São as atrações que você vai compartilhar com a sua equipe, com a sua agência, com o seu social media, ou seja lá com quem esteja fazendo isso para você, é o que vai fazer todo o diferencial. E não adianta ele gerar essa demanda para você, ele trazer essa para você. Nós até, na nossa agência, a gente buscava justamente gerar essas questões. A gente buscava trazer para o cliente ideias, ações, atrações, novidades a serem implementadas nos negócios. Justamente por quê? Porque a gente sabia que só propaganda, só publicidade bonitinha, bem feita, não era o suficiente. A estratégia e o que viria depois era muito mais importante nos resultados geral, né, do negócio. E principalmente na satisfação para o cliente, para gerar recorrência, para gerar retorno, para gerar fidelização, enfim. E eu acho que um dos piores erros dos donos de bares e restaurantes, na verdade, de empreendedores de forma geral, é que acha que todo mundo sabe de marketing. Marketing é algo intuitivo e todo mundo acha que sabe um pouco. Ou porque já fez marketing, já fez faculdade de marketing, viu marketing não sei aonde, fez um curso de não sei o quê, e você acha entendido. Todo mundo tem um conhecimento de marketing. Então, isso é um dos piores erros, porque você acaba não tendo a cabeça aberta, a mente aberta para aquilo que realmente gera resultado. Para aquilo que está funcionando no mercado, você nem conhece. Por quê? Porque você acha que sabe. Você acha que é algo que você consegue simplesmente, de forma empírica, identificar, saber o que vai dar certo para o seu negócio, para o seu mercado, para o seu cliente, não vai, né? E aí gera justamente o quê? As faltas de ferramentas. Por quê? Esse marketing é uma ciência. Ela justamente exige análise, acompanhamento. Você precisa ter as ferramentas certas para poder metrificar, para poder acompanhar se determinadas ações geraram o resultado que você esperava. Se aquele resultado que está tendo no seu negócio é proveniente das ações que você fez. Então, você precisa de ferramentas certas de análise, de acompanhamento. E aí, quando você não tem essas ferramentas, você age de forma intuitiva, né, de forma empírica, sem a estrutura certa para isso, sem o método certo para isso, acaba não gerando resultado. Né? Porque é justamente a partir dessas ferramentas que você consegue cada vez mais ser mais assertivo nas suas ações. Porque é simples. Você idealiza e planeja uma determinada ação, você coloca em prática, você vê os resultados, você começa a ganhar inteligência de negócio e assertividade. Então você começa a poder replicar isso de forma mais assertiva, né? Otimizando, aprimorando, melhorando, e por isso essa importância do acompanhamento e análise. Então, assim, é necessário que você, como empreendedor, como dono de bar, restaurante, pizzaria, enfim, negócios de entretenimento gastronômico, busquem justamente se capacitar, buscar conhecimentos, ferramentas. Só em você estar aqui nessa live, só em você estar me seguindo, acompanhando os meus conteúdos diários, já é um caminho. Porque você começa a ter acesso a justamente muita coisa que eu trago dos meus clientes, que eu trago no mercado, que dá certo, que dá errado, que é erro, né? Para justamente você poder corrigir no seu negócio. Então, só em você estar aqui já é já é uma grande iniciativa, que muitas vezes muitos nem se dedicam a isso, a querer buscar conhecimento, buscar novas técnicas, novas estratégias, né? Querem fazer a coisa do jeito que dá na sorte, no marketing da esperança, né? Então, assim, é muito importante. E aí eu trouxe, inclusive, uma oportunidade que eu criei, um grupo VIP no meu WhatsApp, justamente para poder compartilhar os meus conteúdos diretamente com você. A gente sabe que o Instagram acaba entregando uma parcela muito pequena, né, dos nossos seguidores, da nossa audiência, muito pequenininha. A gente acaba fazendo um conteúdo para te ajudar, para gerar resultado para o seu negócio e acaba não entregando. Então, eu resolvi criar um grupo VIP no WhatsApp. Ele é silenciado, as pessoas não têm acesso ao seu número, porque é uma comunidade. Então, só eu e minha equipe que comunicamos ali dentro do grupo, trazemos conteúdos, materiais. E além dos conteúdos que eu compartilho aqui no Instagram, nós vamos compartilhar diariamente lá, você vai receber todos os dias, né, praticamente, um conteúdo para você poder implementar aí no seu negócio. Nós vamos trazer conteúdos exclusivos, materiais específicos para esse grupo VIP. Então, se você tiver interesse de participar,
não paga nada, né? É justamente para poder fazer com que o que a gente já desenvolve e a gente já compartilha com você aqui todos os dias chegue até você, que é o que não acontece. O Instagram entrega muito pouco. Então, é só me pedir pelo direct, manda para mim um direct, uma mensagem, Herbal, quero participar do grupo VIP, eu e minha equipe, a gente vai estar compartilhando o link para você entrar lá para a comunidade. Como eu disse, silenciado, as pessoas não têm acesso ao seu número, então pode ficar tranquilo que é super seguro, né? E, além disso, né, só para encerrar, o objetivo da live não é esse, mas só para falar que você sabe que eu tenho uma consultoria, se você não sabe, eu tenho uma consultoria 100, voltados para bares e restaurantes. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, só clicar no link que está lá na minha bio, dá uma pesquisada lá, qualquer coisa. Se quiser trocar uma ideia, trocar um bate-papo, manda para mim por direct, a gente conversa mais. Mas é isso. Eu espero que o que eu compartilhei aqui nessa live tenha sido de grande valia, de grande valor para você. Essa live vai ficar aqui disponível por alguns dias, não sei até quando. Então, se você conseguiu assistir um pedacinho ou outro, quiser retornar aqui depois para assistir com calma, pode retornar, vou deixar por um tempo, mas pode ser que em breve eu tire do ar. Então, não dá mole, aproveita. Compartilhei aqui uma série de estratégias, ações, erros, acertos, correções que você pode fazer no seu negócio, que com certeza já vai gerar bons resultados para o seu negócio. E não se esqueça, fature antes, lucre durante e arrume depois. Até a próxima.